Fundamentos da Contabilidade da FACAP, com o tema de hoje, Princípios e Fundamentos da Contabilidade. Então, gente, dando continuidade à nossa disciplina, aos conteúdos da nossa disciplina de Fundamentos da Contabilidade, a nossa aula de hoje tem o objetivo de apresentar dois aspectos importantes, tá? E aí, gente, eu peço que prestem muita atenção. E também qualquer dificuldade, qualquer dúvida, pode ligar o microfone e pode falar. Professor, não entendi, volta. Por quê? Porque a aula de hoje ela é importantíssima para tudo que vocês estudarem de contabilidade o resto da vida de vocês, tá? Gente, só lembrando que quando eu estou aqui com o slide aberto, eu não consigo ver o Meet, tá? Se vocês escrevem alguma coisa lá no chat, eu não consigo ver. Por isso que eu digo que se quiserem falar alguma coisa, tá? Podem ligar o microfone a qualquer tempo, tá? Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, gente, a base da contabilidade nós vamos ver hoje. Então, a aula é muito importante, tá? Por isso que eu também vou deixar gravado para que vocês possam acompanhar, tá? Então, a contabilidade, como a gente viu nas aulas anteriores, ela é a ciência que cuida desse registro, né? Dessa parametrização, esse acompanhamento dos fatos empresariais e análise desse comportamento que isso existe. Nós fizemos uma viagem, né, nas aulas anteriores de como foi esse avanço da contabilidade ao longo dos anos, né? Então a gente viu aí que a contabilidade ela surge há 10.000, né, 5.000, 10.000 anos antes de Cristo. Há registros, né, que comprovam isso em papiros, em hieroglifos, registros na pedra, em pinturas rupestres, tá? Então, a contabilidade ela existe até quando ainda não havia a escrita atual, né? Então, a contabilidade ela é essa ciência que cuida da gestão desse patrimônio. O avanço da contabilidade ao longo dos anos a contabilidade ela vem avançando, mas ela se consolida no final da Idade Média, né? Com o avanço do mercado, da comercialização, né? E aí um grande marco no finalzinho do século XV, mais especificamente 1494, o livro do Frei Luca Pacioli, né, que fala sobre as partidas dobradas, que será um tema de nossa aula, que nós falaremos só sobre as partidas dobradas. Então, vem as moedas, vem a consolidação do, do mercado, dos recursos, vem a monetização dos processos, e a contabilidade ela vai avançando junto com essa sociedade, como já vimos, né, nas aulas anteriores. Tá? Vem a Revolução Industrial, que também é um grande marco. Vem aí, já no século XX, a informatização. Né? Diziam até que naquela época as máquinas iriam substituir o profissional de contabilidade, ia substituir a prática contábil. Né? Na verdade, a informatização melhorou e muito a prática contábil, né? Que antes era os registros muito simplificados e hoje nós temos processos muito mais amadurecidos por causa da informatização. Então, desde o início lá, desde a consolidação da humanidade, né, enquanto seres intelectuais, até os dias de hoje, né, com a informatização, com os processos, a contabilidade, ela avança à medida que a sociedade avança, à medida que o homem também avança. E essas empresas, elas demandam práticas, demandam decisões à medida desse amadurecimento e a contabilidade dá conta desse processo. Então, a contabilidade, primeiro, que a contabilidade ela é uma ciência, tá? Ela é considerada uma ciência, tá? Antigamente, a contabilidade era entendida como uma simples técnica, né? Uma técnica de escrituração. Mas com o avançar dos processos, com a intelectualização dos processos de contabilidade, então a contabilidade ela começa a ter princípios, teorias, sistemas, métodos próprios dela,
tá? E isso comprova que é uma ciência. Assim como a biologia, assim como a medicina, assim como tantas outras ciências que têm suas teorias, que têm os seus métodos, têm sua linha de pensamento, a contabilidade ela se consolida também como uma ciência, como uma forma de pensar intelectualmente da humanidade. Só que ela também não é só uma ciência, ela é uma ciência social. Muita gente pensa que a contabilidade ela é uma ciência exata, né? Ah, tem que saber muita matemática, tem que saber muito cálculo, porque é uma ciência exata. Não, na verdade, a contabilidade ela não é uma ciência exata, ela não é como a matemática, por exemplo, né? Que é uma ciência perfeita. Não, a contabilidade ela tem instrumentos de medidas, né? Mas são instrumentos que tentam acompanhar essas alterações patrimoniais, tá? Mas ela é uma ciência social porque ela está inserida nos aspectos sociais. Ela estuda, registra fatos contábeis ocorridos no patrimônio, tá? Foco no financeiro, no desempenho, no fluxo de caixa, tá? Então, é uma ciência social porque ela lida com gente, tá? Então, as pessoas que fazem a empresa e a contabilidade é essa ciência que registra os fatos empresariais. Então, por isso que ela é compreendida como uma ciência social, tá? E aí, essa contabilidade, ela tem um objetivo, um objeto e uma finalidade. A contabilidade enquanto ciência, né? Então, enquanto ciência, essa ciência contábil, tá? Ela tem como objetivo, ou seja, o meio para que ela seja uma ciência, ela é controlar esse patrimônio, as finanças, o desempenho empresarial, o fluxo de caixa. O objeto da contabilidade, ou seja, a matéria que ela foca, é sempre a questão patrimonial da entidade. Tá? Nós vimos na aula anterior, quando nós falamos das escolas, né? Lembra que eu falei para vocês que a escola patrimonialista foi uma das escolas que mais influenciaram o pensamento contábil? Pois é, justamente esse patrimônio que é tudo que a entidade tem. Não pense em patrimônio como somente aquilo que é físico, né? A gente tem essa ideia de que patrimônio, eu tenho uma casa, é meu patrimônio. Eu tenho um carro, é o meu patrimônio. Eu tenho, né? Eu tenho isso e tenho aquilo. Então, isso que é patrimônio. Não, na verdade, tudo que a empresa possui, mesmo sem características físicas, é patrimônio. Dinheiro é patrimônio, tá? A marca que a empresa tem é patrimônio. Vocês acham, por exemplo, uma marca como Nike, Adidas, Coca-Cola, tá? A marca delas tem muito valor no mercado, né? Quando algo é lançado como Coca-Cola, existe credibilidade. Quando ela lança um produto novo, o mercado já reconhece como credibilidade. Isso é valor. Mas não é algo palpável, né? Não é algo físico. Ou seja, isso aqui é um patrimônio. Esse celular aqui é meu patrimônio. Então, entenda um patrimônio, não somente aquelas coisas que têm substância física, beleza? E a finalidade dessa ciência contábil, ou seja, o foco dessa ciência contábil é sempre fornecer informações. Fornecer informações principalmente para a tomada de decisões, tá? Para esse gestor que precisa fundamentar suas decisões. Então, a contabilidade, como ela registra os fatos empresariais e conhece tudo o que acontece na vida da empresa, porque tudo o que acontece na vida da empresa é registrado pela contabilidade. Então, se ela tem essa visão ampla de toda a organização, ela que consegue, né, promover informações, gerar informações para que a empresa tenha um fluxo decisorial muito bom, tá? E aí essa contabilidade, ela tem diversos usuários. O que são os usuários? Aqueles que consomem a contabilidade, que precisam da contabilidade, né? Que utilizam dessa contabilidade, tá? E nós temos então usuários internos e usuários externos, ou seja, os usuários internos são aqueles que estão dentro da empresa, os usuários externos, aqueles que estão fora da empresa. Então, quem são os usuários da contabilidade? Os usuários internos da contabilidade, aqueles que estão dentro da empresa. Os gestores, né? Numa questão mais interna, os gestores, de uma forma geral. Então, o gestor de compras utiliza a contabilidade? Utiliza, para saber como é que está os seus estoques, para saber como é que os fornecedores estão sendo pagos, ou né, o momento certo de compra. O gestor da produção
porque ele precisa de dados contábeis para logística, qualidade dos produtos, desenvolvimento e produção, tá? As perdas, né, desses valores dos produtos, as rotas de menor custo, o armazenamento dos produtos, aqueles produtos que mais vendem, menos vendem, que tem mais giro, que tem menos giro. Monitora a ociosidade, controla o inventário. O inventário é um instrumento contábil, tá? Se for gestor administrativo, aí tem muitas coisas, né? Finanças, recursos humanos, tecnologia da informação, processos jurídicos, tá? Então, o gestor administrativo também utiliza dessa contabilidade. Eu acho que é um dos fluxos maiores que tem dentro da empresa, é o fluxo administrativo. Também o comercial, vendas, marketing, lucratividade, impacto das comissões. E também a alta administração, que é aquela que toma a decisão, né? Que eu falei para vocês. A contabilidade, ela tem esse foco de gerar informações para a alta administração. Então, presidentes, diretores, superintendentes, gerentes, né? Todos aqueles que tomam decisão podem usufruir do que a contabilidade pode oferecer para a vida da entidade. Temos também os usuários externos. Os usuários externos, tá? São aqueles fora da instituição. Então, nós temos o público em geral, né? A sociedade no geral, os concorrentes da empresa, da responsabilidade social da entidade. Então, a sociedade como geral se beneficia muito, tá? Temos também o governo. O governo, ele tem muito interesse na vida da empresa, principalmente por causa da tributação. Sabemos que toda empresa paga diversos impostos, tá? Então o governo, ele acompanha, né, a vida da empresa, justamente, principalmente por causa desse fator, tributação. Então, a empresa paga impostos no âmbito federal, estadual, municipal. Então, todas essas esferas do governo acompanham a vida da empresa. E também possíveis agências reguladoras, agências interessadas, o IBGE, a Anatel, o Banco Central, a CVM, tá? E todos eles avaliam o impacto das políticas, né, que a entidade tem. Outro exemplo de usuários externos são os clientes, né? São aqueles que recebem os seus bens, os seus produtos e avaliam a continuidade, né? O poder de negociação, o preço de venda, a qualidade do produto. Temos também os fornecedores, que são aqueles que nos fornecem produtos, tá? E usualmente quando a empresa faz compra, não faz à vista, ela faz a prazo. Então, como é que um fornecedor vai vender para você? Por exemplo, você quer hoje comprar 40 mil reais de mercadoria. Fornecedor pode passar 40 mil reais em mercadoria para você pagar começar a pagar daqui a 3 meses, 4 meses. Ele precisa confiar em você, precisa entender se você tem condições de arcar com essa obrigação. Então, os fornecedores oferecem os seus bens, os seus produtos, e eles avaliam se você tem compromisso, se você tem capacidade de liquidação, ou seja, de honrar com sua dívida, se você tem condições de honrar com os seus prazos. Então, os fornecedores também utilizam da informação da sua contabilidade para poder negociar com você. Os credores, ou seja, aqueles que emprestam dinheiro para a empresa, como bancos, financeiras, outras instituições que oferecem dinheiro, eles também têm interesse na sua contabilidade. Por quê? Pelos mesmos motivos dos fornecedores. Se você tem condições de arcar com as responsabilidades, com as obrigações que você está assumindo. Tá? Temos também outros que são os empregados, né? Os funcionários, os sindicatos, avaliam-se a qualidade dos seus fluxos de decisão, os salários, as contratações. Tá? E por fim, os investidores, que são pessoas que confiam na sua empresa, que apostam na sua empresa, terminam investindo seus recursos, ou seja, aplicam seus recursos na sua empresa. Então, sócios, debenturistas, acionistas, investidores, são essas pessoas que disponibilizam o seu dinheiro e colocam dinheiro na sua mão, gestor, para que você possa, né, gerenciar os seus negócios. Então, eles avaliam sua situação financeira, sua situação econômica, como a administração está se dando, como são as políticas de investimento, e tudo isso daqui é contabilidade, né? A contabilidade tem essa capacidade de fazer esse registro. Tranquilo, gente? Conseguiram compreender até aqui? Alguma dúvida, algum comentário?
Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, a partir desse histórico do que é a contabilidade, né? Do que são esses usuários, então vocês já sabem que a contabilidade tem esses diversos usuários dentro e fora da organização. E aí, a contabilidade, ela gera, né? Ela se comunica. A contabilidade, ela é uma grande comunicadora na vida da empresa. E como é que a contabilidade se comunica, professor? A contabilidade, ela se comunica através de relatórios, de demonstrativos, tá? Então, ela gera basicamente esses 6 relatórios: o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício. Essas duas demonstrações são foco para a nossa disciplina de contabilidade básica, as demais não, tá? As demais são demonstrações que só são vistas mais pelos estudantes de contabilidade. Então, em contabilidade intermediária, avançada, continua vendo isso, mas o estudante de administração não. Então, temos a DLPA, que é a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Temos a DOAR, que é a demonstração das origens e aplicações de recursos. Temos a DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa. E, por fim, a DVA, que é a demonstração do valor agregado. Tá? Por que, professor, a gente só vê mais a balança patrimonial e DRE? Porque são os únicos demonstrativos que são obrigatórios, ó, eles são obrigatórios para todo tipo de empresa. Pode ser micro e pequena empresa, pode ser empresa de pequeno porte, pode ser uma pequena, média empresa, pode ser entidades sem fins lucrativos, podem ser grandes empresas, empresas de capital aberto. Todas precisam ter essas duas demonstrações. As outras demonstrações, elas dependem do porte da empresa. Então, tem empresa que as outras não precisa fazer e tem outras que precisa fazer, a depender do porte da empresa, tá? E aí, a contabilidade, ela utiliza técnicas para desenvolver esses demonstrativos e para conseguir se comunicar com o usuário da informação, tá? Então, a primeira técnica que a contabilidade tem é a escrituração contábil. Professor, o que é escrituração contábil? É o registro dos fatos, tá? Como a gente fez a partir dos relatórios. Então, livro diário, livro razão, toda forma de registrar os fatos contábeis a gente chama de escrituração contábil. A segunda técnica que a contabilidade utiliza são as demonstrações contábeis, tá? Que são aqueles relatórios do slide anterior, balanço patrimonial, DRA, DFC, DVA, enfim, todas aquelas demonstrações. Ela elabora essas demonstrações para evidenciar como é que está a situação patrimonial, financeira, econômica da entidade. A, a divulgação das demonstrações, ela depende diretamente da escrituração. Sem escrituração, não tem contabilidade, tá? Todas as outras técnicas precisam da escrituração, tá? Mas a demonstração contábil, ela é a base também para as demais. A auditoria contábil é uma técnica contábil que analisa se esses relatórios eles representam a verdade, tá? Se eles representam realmente a realidade da empresa, tá? É uma terceira técnica que vocês não vão estudar em administração, tá? Só o aluno de contabilidade que estuda essa terceira técnica. E por fim, a análise contábil, que é decompor essas demonstrações, tá? Compara as demonstrações e interpreta essas demonstrações. Lá no sexto semestre, vocês vão ter uma disciplina de análise contábil, tá? Justamente para analisar essas demonstrações e saber como há essa interpretação dessas informações, tá? E aí essa contabilidade, ela basicamente, ela faz registros em dois tipos de contas: as contas patrimoniais e as contas de resultado. As contas patrimoniais, elas são registradas em três tipos de contas, tá? Muita atenção aqui. As contas do ativo, as contas do passivo e as contas do patrimônio líquido. Quais que são as contas do ativo? Que é ativo, professor? Ativo são bens e direitos que a entidade possui, tá? São recursos econômicos
que a empresa possui, com a finalidade sempre de gerar caixa. Tudo que a empresa possui é um ativo. Se ela tem dinheiro, é ativo. Se ela tem um carro, é ativo. Se ela tem um patrimônio, é ativo. Os estoques da empresa são ativos. Um prédio, uma casa, se ela tem um investimento, se ela tem dinheiro na poupança, tá? Então, tudo que é bem, tudo que a empresa possui, isso é um ativo, tá? O segundo tipo de conta patrimonial são as contas do passivo. O que são contas do passivo, professor? São as obrigações que a entidade tem, ou seja, dívidas, né, que a entidade precisa arcar com determinados setores e entidades. Tá? Então, se ela tem um dinheiro para pagar um fornecedor, é passivo. Se ela tem um imposto para pagar para o governo estadual, é um passivo. Tá? Se ela comprou um carro e financiou esse carro, precisa pagar o financiamento no banco, é um passivo. Então, no geral, os passivos são as obrigações que a empresa tem junto a terceiros, dívidas que a empresa tem junto a terceiros. Tá? Terceiro tipo de conta de patrimonial são as contas do patrimônio líquido. As contas do patrimônio líquido se referem aos recursos que pertencem à própria empresa, mas aos sócios, tá? Então, o capital social, que é aquele dinheiro que você faz para abrir a empresa, os lucros, tá? A distribuição de dividendos. Então, tudo que pertence aos sócios, a gente chama isso de patrimônio líquido. Então, recapitulando, ativos são bens, são recursos econômicos que a entidade possui. Passivos são obrigações, dívidas. E o patrimônio líquido, aquilo que pertence aos sócios, tá? Então, compreendam esses conceitos, decorem esses conceitos, tá? Estudem esses conceitos, a apostila está lá também, porque eles são fundamentais para o estudo de contabilidade, tá? Né? Mais à frente, na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, a gente vai ver exemplos de contas. Então, para que vocês consigam, tá? A gente vai fazer um exercício lá na frente. Eu vou dar uma lista de contas e vocês vão precisar dizer: isso aqui é uma conta do ativo, isso aqui é uma conta do passivo, isso aqui é uma conta do PL. Mas para você identificar, é necessário que você entenda os conceitos. Ativos são bens, né? Direitos que a empresa tem, recursos econômicos que geram caixa, passivos são obrigações, são compromissos, são dívidas, e o patrimônio líquido depende, são bens, são recursos dos sócios. Tá? Então, ativo representa os bens e direitos de uma entidade, tá? E ele é dividido, né, em circulante e os itens mais permanentes. Os passivos representam as obrigações, né? As dívidas que a empresa tem. Pode ser de curto prazo, pode ser de longo prazo. E o patrimônio líquido, que é o valor aplicado pelos detentores do patrimônio. Como eu falei para vocês, os sócios, acionistas, aqueles que investem. Temos também as contas de resultado. Então, temos três tipos de contas patrimoniais: ativo, passivo, patrimônio líquido. Nas contas de resultado, nós temos basicamente dois tipos de contas de resultado: as contas positivas, tá? Vamos utilizar esse termo por enquanto, e as contas de cunho negativo. Então, receitas, ganhos, lucros, tá? Isso aqui são contas de resultado de cunho positivo, né? Receita é o dinheiro que entra na nossa empresa. Ganho, eu ganhei, é positivo. Lucro é positivo, tá? Temos também as de cunho negativo: despesas, custos, perdas. Então, elas são contas de resultado de característica negativa, tá? Então, nós temos basicamente, gente, nesse momento da disciplina, vamos entender que as contas de resultado têm duas características: as receitas e as despesas. Receita é tudo que aumenta o nosso bolso. Despesa é tudo aquilo que diminui o nosso bolso. Beleza? Então, uma vez que a gente viu, né, essas características da informação contábil, a gente vai ver agora, né, todos esses conceitos que fundamentam a contabilidade, tá? Então, a nossa aula de hoje não vai ser tão longa para que o nosso vídeo fique bem objetivo,
mas assistam quantas vezes for possível, porque todos esses conceitos aqui, eles são importantíssimos para a continuidade da nossa disciplina, tá? E aí, a contabilidade, ela possui, na verdade, possuía 7 princípios, tá? Um deles deixou de existir, tá? Que é o princípio da atualização monetária. Esse princípio, na verdade, a atualização monetária, ela foi proibida desde 1995, tá? Com a consolidação da nossa moeda, o real. Mas enquanto princípio contábil, ele foi revogado em 2010. Vamos começar por ele. Atualização monetária é quando você atualiza o seu patrimônio de acordo com o ganho ou desgaste da moeda, né? Então, por exemplo, antigamente no Brasil e hoje em muitos países, principalmente africanos, nós tínhamos uma economia hiperinflacionária, ou seja, vocês, se ainda não estudaram em Fundamentos da Economia, certamente vocês vão ver ainda em Fundamentos da Economia nesse semestre, que é o processo de inflação. O que é a inflação? É a perda do valor da moeda ao longo do tempo, tá? E aí, antigamente no Brasil, antes da moeda real, existiram outras moedas, e essas moedas elas perdiam valor muito rápido, tá? Então, às vezes você ia no supermercado hoje de manhã, quando era tarde, o produto já tinha um outro valor, tá? Porque a moeda ela perdia valor ao longo do tempo, tá? Em economias hiperinflacionárias, perdia valor em questão de horas, em questão de dias, tá? Então, a atualização monetária era atualizar o seu patrimônio de acordo com a perda do valor da moeda. O segundo princípio é o princípio da competência. O que quer dizer a competência? É que você deve registrar na contabilidade quando um fato ocorre, tá? Então, sempre quando um fato ocorre, você precisa fazer o registro daquele fato no dia que ele ocorreu, tá? Ou seja, eu fiz uma venda hoje, tá? Tá aqui, mas eu só vou receber essa venda daqui a 30 dias. Eu vou registrar quando essa venda? Agora que eu fiz ou só quando eu receber o dinheiro? Não, você vai registrar a venda agora, mesmo que o pagamento venha só depois, tá? Então, o princípio da competência defende isso. Tudo que acontece na vida da empresa precisa ser registrado no seu fato gerador, tá? E não se vai depender de um caixa ou não. Temos o princípio da prudência. O princípio da prudência é um princípio que influencia muito as decisões contábeis. O que quer dizer o princípio da prudência? Quando você tiver alguma dúvida, você registra um fato a depender de sua natureza. Por exemplo, se for uma receita, se for uma receita, você sempre vai registrar pelo menor valor. Agora, se for uma despesa, você sempre vai registrar pelo maior valor. Então, o que é que a contabilidade diz? Olha, você precisa ser prudente na forma como você registra os fatos, tá? Então, se você tem uma dúvida sobre dois valores, se isso for muito bom, você registra por baixo, tá? Se isso for muito ruim, você registra pelo alto, tá? Para justamente você evidenciar sempre por prudência, sempre no cenário mais, digamos assim, mais pessimista. Temos também o princípio da entidade. O que quer dizer o princípio da entidade? Tudo que pertence à entidade, ou seja, tudo que pertence à empresa, é só da empresa. Tá? A gente percebe muito isso nas pequenas e médias empresas, né? Essa mistura do que é patrimônio da entidade e patrimônio do seu proprietário. Então, eu tenho aqui uma empresa, aí pego o dinheiro da empresa e boto gasolina no meu carro. Pego o dinheiro aqui da empresa, é minha empresa, eu faço com ela o que eu quiser. Pego o dinheiro da empresa e pago a mensalidade da escola do meu filho, tá? Pego aqui o dinheiro da empresa para fazer a feira, o supermercado lá da minha casa, né? Não, o princípio da entidade diz, o que é da entidade é da entidade, o que é de gestor é de gestor. Se você é dono proprietário, você tem direito a uma participação nos resultados da empresa.
Então você pode destinar um recurso para você, mas não utilizar o recurso da empresa para benefício de que não é dela, mesmo que seja do seu proprietário, tá? Então o princípio da entidade diz que é da empresa, é só dela. O princípio da continuidade. Esse princípio, ele defende que quando uma empresa existe, quando uma empresa ela é aberta, ela é aberta para sempre, tá? Nenhuma empresa ela é aberta pensando em falir, pensando em fechar, tá? Então, o princípio da continuidade é o princípio que diz que os registros contábeis, eles precisam ser realizados com o intuito de continuidade. Por quê? Porque a empresa ela vai existir para sempre, né? Então, os registros contábeis também precisam ser realizados com esse intuito, de serem registrados para sempre. Temos também o princípio da oportunidade, ou seja, quando há essa oportunidade do registro, tá? Isso está muito vinculado à questão da prudência, da competência e também do valor original. O que é o registro pelo valor original? Tudo que entra na contabilidade, ele tem que ser registrado pelo valor do seu custo, pelo valor do seu valor de aquisição, viu? O seu valor original. Vamos dizer, comprei hoje um carro. Quanto custou o carro? Custou 80 mil reais. Então eu vou registrar na contabilidade por 80 mil reais. Eu não posso registrar por 90, porque eu acho que agora ele vale 90, tá mais bonitão, tá mais valorizado. Não. Ah, eu acho que eu vou registrar por 70, porque já saí da concessionária com uma semana aqui, terminei batendo, nananã, e ele já perdeu um pouquinho do seu valor. Não. Na contabilidade, a gente sempre registra os fatos, né, pelo seu valor original. Então, se foi 10, é 10. Se eu fiz uma venda de R$ 1.000, eu vou registrar por R$ 1.000. Então, sempre se registra pelo valor original. Então, esses são os princípios, né? A base que norteia a contabilidade. Os 6 princípios que hoje voga a contabilidade: competência, prudência, entidade, continuidade, oportunidade e o valor original que deve ser considerado no registro. Então, gente, basicamente a nossa aula de hoje, tá? É sobre esses fundamentos, esses conceitos importantes e os princípios que norteiam essa contabilidade. Eu estou